Tá pingando no Flamengo, meu querido. Vamos bater esse papo aí, vamos falar também, nação rubro-negra, sobre a situação. Eu nem acredito que a diretoria do Flamengo tá cogitando contratar esse cara. Vamos falar aí durante o vídeo, vamos bater um papo aí também sobre Jorge Jesus e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, amassa o like, se inscreve, meu companheiro. Eu te peço humildemente, aperta aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve. Quando você se inscreve, você ajuda demais, muito no crescimento do canal. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like também, que é importante, beleza? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo se representou normalmente hoje no CT Ninho do Urubu, com Gerson e Thiago Maia iniciando o tratamento em relação às suas respectivas lesões. Thiago Maia, uma lesão de pancada, um pouco mais traumática, né? Ele deu uma entrada violentíssima no jogador do Botafogo. Foi sem querer, foi por querer. Força excessiva, no meu entendimento, era para cartão vermelho, mas a Edna acabou que compensou. Deu aquele pênalti que não era para ter dado e acabou nos expulsando o Thiago Maia. Realmente uma situação bem complicada. Tanto o Gerson quanto o Thiago Maia dificilmente enfrentam a equipe do Racing na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, tá? Uma pena realmente, o Gerson vinha se destacando muito com o Sampaoli, fazendo boas partidas, surpreendeu a todos, né? Na verdade, às 7 horas da noite, o jogo contra o Racing, tá? Enfim, voltando a ser aquele Gerson, infelizmente veio acontecer essa fatalidade aí com o jogador. Gente, o De Arrascaeta treinou normalmente com o grupo nessa segunda-feira. Essa é a boa notícia que a gente tem. Não tem o Thiago Maia, não tem o Gerson, mas o De Arrascaeta deve voltar para o próximo jogo do Flamengo, deve ser relacionado, já deve viajar para a Argentina aí, para reforçar o time do Flamengo. Se a gente perde o Gerson, perde o Thiago Maia, volta o De Arrascaeta, né? Tem que ter um time completo. Pensou o Sampaoli encaixando com o Gerson, o De Arrascaeta, realmente vai ficar um time bem forte. Só precisa o Gabriel acertar esse raio dessa finalização, que ele tá errando tudo que é finalização. O Sampaoli tinha que botar ele para bater, dar 1000 chutes dentro do campo. E a defesa do Flamengo, ó, mais concentração. Terceiro gol de lateral que o Flamengo toma aí, seguido no Campeonato Brasileiro, realmente uma vergonha. Tomou 2 contra o Inter, tomou mais 2 ontem. A única coisa, as únicas 2 coisas, tomou mais 1 ontem, um de escanteio, que também é desconcentração. As únicas 2 coisas que eu cobro do Sampaoli, aliás, 3 coisas, não coloque nunca mais o Ayrton Lucas no meio de campo, porque não dá, ele não tem essa característica. Pare imediatamente de insistir com o Marinho, insistir com o Davi Luiz, entendeu? Insistir com o Vidal, jogando quase o jogo todo. A gente tem meninos na base, bons jogadores, você tem o Vitor Hugo, você tem o Matheus França, que com o Vitor Pereira estava à frente do Marinho, mas parece que inverteu isso. Você tem o Matheus Gonçalves que sumiu, o menino sumiu do time, não joga mais e estava jogando bem. E ele tá lá atrás na fila, quem tá na frente é o Marinho. Para, Sampaoli, não dá. Não dá. A única coisa, eu não tô fora Sampaoli, não tô fazendo isso, só tô cobrando essa situação. E outra coisa, uma terceira coisa. Não dá pro Santos ficar com a bola em cima do círculo central, velho. Uma coisa é o goleiro jogar adiantado, o goleiro jogar com os pés, não, porque o goleiro isso, o goleiro aquilo. Outra coisa é o goleiro do Flamengo tá lá no meio de campo, rapaz. Jogando de volante. O Santos era volante na partida de ontem, cara. Não dá pra jogar assim. Pra mim, um extremo exagero do Sampaoli. O Santos já não sabe jogar com o pé. Aí quer botar o cara no meio do campo, gente. Nenhum time no mundo joga assim. Eu não vejo o Manchester City jogar assim. Eu não vejo o Bayern jogar assim, o Real Madrid, quem quer que seja. Com goleiro, são bons goleiros com os pés, o Neuer, o Ederson, agora o Sommer, né? São. Mas não joga no meio do campo, não.
Não joga de jogador de linha, de volante, não. Né? Vamos lá, gente. O Flamengo, repito, é o time da primeira divisão, é o time da Série A com mais derrotas em 2023. O Flamengo tem 3, 6, 12. Ontem foi a 13ª derrota do Flamengo na temporada. Um número enorme de derrotas para o Flamengo, se você for comparar isso com a temporada passada. O Flamengo tomou de 4-3 pro Palmeiras, o Flamengo perdeu de 3-2 pro Al Hilal, o Flamengo perdeu pro Del Valle por 1-0, o Flamengo perdeu pro Vasco no Carioca, o Flamengo perdeu pro Fluminense no Carioca 2-1, o Flamengo perdeu pro Alcas 2-1, o Flamengo na final do Carioca perdeu de 4-1, pro Maringá perdeu de 2-0, pro Inter perdeu de 2-1 e ontem perdeu de 3-2. É uma vergonha a temporada de 2023 do Flamengo e tem nome e sobrenome. O nome é Marcos Braz e o sobrenome é Rodolfo Landim, porque ele é o chefe. Ele é o presidente do clube. E ele não pode permitir que o Flamengo tenha esse número exagerado de derrotas nessa temporada. E o seu Gabigol, ele tem que começar a pesar a mão pra cima do seu Gabigol, que já fazem 15 jogos que o Gabriel não faz um gol de bola rolando, sem ser de pênalti. É mérito ele bater o pênalti, fazer o gol? É mérito. Ele é bom nisso. Ele é excelente nisso. Mas ele é atacante. E não me importa. Hoje me parou lá o Galdino na academia para falar: ah, Pedrão, mas você é muito torcedor, você não analisa taticamente o Gabigol dentro do campo. Ah, no primeiro tempo ele fez um bom jogo, deu passe, coisa e tal, armando o time quando o time não tinha armador, porque o São Paulo tirou o armador do time. Beleza. Só que o Gabigol, ele é atacante. Ele ainda é atacante. Se você perguntar pra ele, Gabigol, você é o quê? Ele vai falar atacante. Ele não vai falar que é meio campo. Inclusive, ele deu entrevista falando que queria jogar no lugar do Pedro. Queria competir a posição com o Pedro. Então, ele como atacante, passe é legal, armar jogada é legal, mas atacante tem que fazer o gol, gente. Não dá pro cara ter 3, 4, 5 oportunidades e perder tudo. O Flamengo teve 8 chances claras de gol, o Botafogo teve 3 e acertou as 3. Pega aí no SofaScore, aplicativo de dados estatísticos. Não dá pra ser atacante e não fazer gol, gente. Não dá. Tá? Gente, vamos lá. Calendário do Flamengo. Quinta-feira o Flamengo enfrenta o Racing na Argentina. No domingo, o Flamengo tem um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde, fora de casa. Jogo duríssimo pro Flamengo. O Flamengo tem muita dificuldade em enfrentar o Atlético na Arena da Baixada, por mais que nos últimos anos vem vencendo, né? Venceu com o Jorge Jesus, venceu com o Domenech na Copa do Brasil, venceu na Copa do Brasil também com o Dorival Júnior. Vem mudando essa situação aí da Arena da Baixada, que o Flamengo não vencia nunca. O Flamengo vem vencendo, mas no Brasileiro, desde 2019 que o Flamengo não vence na Arena da Baixada. Então tem essa situação. Depois, na quarta-feira, às 8 horas da noite, o Flamengo pega o Goiás, no Maracanã. Depois tem o Bahia no domingo, no sábado, aliás, às 4 horas da tarde, fora de casa, lá na Fonte Nova. Depois o Flamengo tem o Corinthians no Maracanã, o Nublense fora de casa pela Libertadores e depois o Cruzeiro em casa. O que acontece? Depois da partida do Bahia, que é no dia 13, e aí dia 21 Corinthians, dia 24 Nublense, dia 27 Cruzeiro, tem uma semana livre. Dia 15, 16, 17, 18, 19, 20 Flamengo. O São Paulo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma semana livre para botar esse time do Flamengo na ponta dos cascos. O que ele não teve ainda, ele vai ter. Né? E depois do jogo contra o Cruzeiro também tem intervalinho. Então, ele precisa aproveitar esse tempo também para ajustar esse time do Flamengo, porque tá realmente muito complicado. Gente, o novo reforço do Flamengo, o atacante Chola, né, esteve presente no Maracanã, rapaziada. Acompanhou a partida entre Flamengo e Botafogo no Maracanã. Infelizmente acompanhou
uma derrota do Flamengo, o atacante nigeriano Shola, tem apenas 18 anos de idade e que vai integrar o sub-20, né, o sub-18, sub-20 do Flamengo aí em breve, quem sabe arrumar uma vaga aí no time titular do Flamengo. Vamos torcer para que dê tudo certo pelo Flamengo, que ele seja um grande jogador e que ele possa dar certo, tá? Gente, o Vene Casagrande traz a informação que o Flamengo enxerga o Matheus Uribe, o volante colombiano, muito distante. O volante está se destacando pelo Porto e tem outras propostas de clubes europeus. A família do jogador, nesse primeiro momento, prefere continuar na Europa. Mas o Marcos Braz, ele fecha um olho no jogador. Não tem futebol argentino, não existe. Não existe futebol colombiano, onde o Fluminense buscou o John Arias. Não existe nada disso. O que existe é Matheus Uribe e um outro aí que a gente vai comentar daqui a pouco. Gente, o lateral esquerdo do Botafogo, Marçal, participou do programa De Placa da TNT Sports e falou o seguinte: o Gabigol é um cara muito chato. É um excelente jogador, mas muito chato na hora de jogar contra. Ele quer entrar na mente do cara. Quando a gente fez o segundo gol, ele falou: estão comemorando pra caramba, ganhar a Copa do Mundo. Gabigol, ganhar a Copa do Mundo. Porque todo jogo o Botafogo joga contra o Flamengo como se fosse uma final de Copa do Mundo. E aí o Flamengo, por não entender isso, acontece esse tipo de coisa. Um time mais mobilizado do que o outro durante a partida e vai lá o time mais mobilizado e vence o jogo. Mais concentrado no jogo, mais ligado nas ações do adversário, coisa que infelizmente o Flamengo deixou a desejar. Infelizmente, tá? Gente, o volante Fernando, gente, é inacreditável isso aqui, da equipe da Turquia, né? Ele que tá jogando na Turquia, até me falha, o Antalyaspor. Segundo o Vene Casagrande, o jogador interessa ao Flamengo. É um jogador que já passou da casa dos 30 anos de idade, tá? E tá aqui, ó, vamos ver a idade do Fernando aqui, 35 anos de idade, 31, quer dizer, de idade tem o Fernando, tá? E o Flamengo quer contratar. Eu sou extremamente, de forma incisiva e de forma implacável contra a contratação desse cara. Esse cara foi um cara que simplesmente protagonizou uma das maiores vergonhas, uma das maiores injustiças da história. Porque ele pediu para o seu funcionário, Robson, que levasse remédios, não sei se era para ele, se era para o sogro dele, enfim, lá para a Rússia. Chegou na Rússia, os remédios que o Fernando pediu para o Robson levar continham substâncias ilegais aos olhos da lei russa. Logo, com ele estava os remédios, Robson foi preso injustamente dentro de um país que nem era o dele. Ou seja, foi de bucha. Ficou anos preso, não sei quanto tempo preso, ficou 2 anos preso, condenado a 3 anos na justiça local e só obteve o perdão por conta de uma carta assinada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O Fernando, dizem que ele pagou advogado, simplesmente o Fernando, na época, parou de jogar na Rússia. Ele saiu da Rússia, foi jogar em outro país e o cara ficou preso na Rússia. Esse cara, ele tem um grande trauma na vida dele. Ele perdeu 2 anos na vida dele por conta desse sujeito que o Flamengo quer contratar. Tá até o nome do remédio aqui, ó. Mitedon, 10 miligramas. Cloridrato de metadona. É vendido legalmente com receita no Brasil, mas na Rússia é considerado uma droga. Pegaram ele lá como traficante de entorpecente. O cara ficou 2 anos preso por conta desse sujeito aí que lavou, pagou advogado, mas depois ele parou de jogar na Rússia, o cara ficou preso na Rússia. Aí o Flamengo, segundo o Vene, quer contratar esse cara. Isso é uma vergonha, rapaz. O Flamengo, inclusive, à época, quando o Robson foi solto na Rússia e voltou pro Brasil,
O Flamengo chamou o Robson, é torcedor do Flamengo. O Robson foi no Ninho do Urubu, conheceu o Gabigol, para ver se amenizava um pouco o trauma que ele passou no outro país. Tirou foto com os jogadores, conheceu o Ninho do Urubu. Agora o Flamengo quer ir e quer contratar o cara responsável por esse absurdo. Um dos responsáveis. Não existe isso, gente. Isso é uma vergonha, gente. O Flamengo não tem 300 trilhões de volantes pelo mundo. O Flamengo quer contratar logo esse. Me revolta isso. E não adianta tá lacrando. Vai pra casa do cacete, rapaz. Queria ver se fosse você preso 2, 3 anos no outro país por uma parada que tu nem fez. Por uma parada que tu não teve nem culpa, rapaz. Fala sério. Sou totalmente contra. Totalmente. Agora ou o Fernando ou o Matheus Uribe. Não existe mais volante no mundo. Não existe mais volante no mundo. Só existe esse volante na cabeça do Marcos Braz. Mas vamos lá, gente. O Red Bull Bragantino espera negociar o Natan com o futebol europeu por no mínimo 12 milhões de euros, mais ou menos 65 milhões e 600 mil reais. O Flamengo tem 12% do zagueiro formado nas categorias de base. O clube de Bragança Paulista já recusou a oferta de 10 milhões de euros, 54 milhões e 700 mil reais do Hellas Veronas. Portanto, quando o Natan for negociado, vai pingar esse caraminguá na conta do Flamengo aí, 12% do valor da transação. Outra coisa, Jorge Jesus interessa ao Corinthians. No entanto, ele recusou o Corinthians porque ele pretende cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe. O Jorge Jesus, inclusive, tem a oportunidade de igualar o Galatasaray na tabela do Campeonato Turco, porque o Galatasaray perdeu o seu jogo para o Besiktas nesse final de semana e o Fenerbahçe agora tem um jogo a menos. Se o Fenerbahçe ganhar, vai igualar em número de pontos e aí tem um confronto direto ainda, então muito difícil Jorge Jesus sair de lá. Tá aqui através de intermediários, o treinador português reforçou que quer cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.